Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Que bom te encontrar por aqui. Eu sou o Luciano Viana, treinador aí nas áreas de autoliderança, liderança autêntica e formação de equipes. E hoje eu quero falar nesse vídeo com você sobre liderança e resultados. Mais especificamente, como que a liderança pode te ajudar a trazer resultados, tanto para você enquanto líder, para os liderados que estão à sua volta, para as equipes de trabalho e também para as empresas. Mas olha só, antes da gente começar, eu queria te perguntar se por acaso você já se viu inserido em alguns desses contextos. Por exemplo, às vezes você parecia que sentia que estava falando grego com as pessoas, com a equipe, ninguém lhe entendia, você não sabia o porquê, as coisas não aconteciam dentro da empresa. Ou em alguns outros momentos, você por acaso tentava se comunicar com as pessoas, influenciar essas pessoas para conquistar aí resultados, para caminhar dentro de um projeto e as coisas também não andavam. Ou em até outros momentos também, você via que essas pessoas não estavam engajadas para realizar os trabalhos no seu dia a dia. E aí você ficava se perguntando, nossa, o que eu vou fazer? Ou até mesmo você não conseguia às vezes sair para almoçar, porque o seu celular tocava com frequência, mensagens no WhatsApp, sair em férias então nem pensar. Nesse vídeo eu quero te ajudar então a entender como que a liderança pode te ajudar a conquistar melhores resultados e principalmente como que você pode dar os primeiros passos para chegar lá. Fique com a gente, bora rodar a vinheta. Bacana, agora que a gente já se conhece um pouco mais, eu posso então começar a te apresentar um processo, um caminho que eu sei que funciona, porque eu ensino ele frequentemente para os meus alunos nos cursos de liderança e recebo frequentemente feedback deles dizendo como que esses elementos são importantes e transformaram a vida deles enquanto líderes e o impacto que eles conseguiam levar aí para as equipes, para as empresas. Então é isso que eu quero compartilhar com você. Mas olha só, às vezes também esses processos, esses caminhos, eles podem não funcionar. E aí eu venho sempre me perguntando por que será que muitas vezes acontece desses processos, dessas práticas, elas não serem implementadas com sucesso dentro das empresas. E aí eu até tomei nota aqui de três perfis, vamos dizer assim, três perfis de profissionais que eu vejo tanto nos cursos que eu vejo dentro das empresas, quando eu vou prestar algum tipo de assessoria, é como se fossem três perfis de líderes. E aí vamos falar um pouco sobre eles. Eu queria até pedir para você ficar atento para ver se você se identifica com algum desses três perfis. O primeiro perfil é aquele profissional que eu vamos dizer que é um profissional técnico. Sabe aquela pessoa que tem uma grande habilidade técnica, faz as coisas muito bem feitas e aí depois de um determinado momento ele recebe uma promoção e naturalmente essa promoção é para liderar uma equipe. Só que veja o que acontece. Como era um profissional técnico e que ainda não teve a oportunidade de liderar pessoas ou não recebeu algum tipo de formação, um treinamento, não tem experiência na área, ele vem para um momento de liderança de pessoas, para essa posição de liderança, de gestão, ainda com a mentalidade antiga. Então, às vezes, ele acha que ele precisa mandar as pessoas fazerem as coisas, ou ele não tem a percepção que é importante essa inspiração das pessoas, que é importante engajar as pessoas, que é importante comunicar com frequência para que as pessoas elas saibam o que elas precisam fazer, para que você, enquanto líder, consiga desenvolver essas pessoas. Porque lembre-se, você, enquanto líder, não está pronto. Você nunca estará 100% pronto. Então não adianta a gente também querer cobrar que a outra pessoa esteja pronta. Então esse é o primeiro perfil, é um perfil de um profissional mais técnico, que ele vem para uma posição de liderança. O pessoal nos cursos costuma brincar que é como se a posição de liderança caísse no colo, aí a pessoa, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Então esse é o primeiro perfil. O segundo perfil que a gente tem é um perfil, vamos dizer assim, de um profissional que tem uma característica mais de chefe de uma equipe. Digamos que a frase desse profissional é manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, é o comando e controle. Então, é um profissional que ele tende
a passar uma atividade para a equipe, digamos assim, é como se fosse de uma forma mais autoritária. Ele faz um acompanhamento muito próximo desse projeto, mas não porque ele tenha o interesse de ajudar as pessoas propriamente dito, mas sim que ele quer fazer aquilo que é o chamado microgerenciamento das tarefas, das entregas e das atividades. E aí eu te pergunto, será que esse microgerenciamento ele funciona no dia a dia das empresas? O que você acha? Eu te digo que funciona, mas a questão é por quanto tempo isso funcionará, né? E qual é, vamos dizer assim, qual é a solidez que isso terá e ainda mais, quais são os rastros que esse tipo de comportamento está deixando pelo caminho. Que é a mesma coisa se você tiver essa postura de chefe e você mandar as pessoas fazerem as coisas. Ninguém nunca gostou. Hoje em dia, então, ninguém quer fazer as coisas porque tem que fazer as coisas, mas sim ter a percepção que aquela ação, aquela atividade, aquela tarefa faz parte de um todo e que tem um sentido maior. Então, esse segundo perfil de profissional, então, é o profissional chefe, é o que manda mais, digamos assim. Então, a grande frase dele é essa: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E a gente tem um terceiro perfil de profissional, que é um profissional que, digamos assim, ele sabe, ele já tem a consciência de que ele quer ser líder. Pode ser que hoje ele ainda ocupe uma posição técnica, mas ele tem essa aspiração. Às vezes ele já buscou um processo de desenvolvimento, ele está em processo de desenvolvimento, aprendendo habilidades, competências de liderança para chegar lá, para se preparar. Ou às vezes ele assumiu uma posição de liderança, mas o principal ponto aqui é, ele sabe, ele tem consciência de que ele quer ser líder, de que ele quer desenvolver pessoas, formar equipes. Só que tem um detalhe, ele ainda não sabe como fazer isso. Esse é o grande ponto que acontece com esse profissional aqui. Ele quer, mas ele já tem, digamos assim, meio caminho andado, né? Tem um autor aí, eu acho que é Harold Sherman, se não me engano, que ele costuma dizer assim, que se você já sabe aonde você quer chegar, ou seja, qual é o seu propósito ou qual é a sua meta, você já percorreu mais da metade do caminho. Então esse cara aqui, ele tem essa consciência, é isso que vai, vamos dizer assim, diferenciar esse profissional dos demais. Mas então a gente tem essas três características de profissional: o profissional técnico, o profissional chefe e aquele profissional que já tem essa consciência de que ele quer sim ser um líder. Mas e aí, pensando nesses três perfis e caminhando para a grande pergunta que a gente tem nesse vídeo de hoje, será que de fato a liderança ela traz melhores resultados para o líder, para os liderados, para as equipes e para as empresas? E eu tenho certeza que sim. E para te mostrar que isso é uma grande verdade, eu quero compartilhar com você alguns dos papéis que nós, enquanto líderes, nós temos que desempenhar, que é importante a gente desempenhar a nossa jornada. E aí você vai pensando se você acredita ou não que faz sentido aí a liderança trazer bons resultados. E o primeiro papel, com certeza, é esse desenho de uma visão de futuro. É criar uma visão de futuro que inspire de verdade as pessoas a trabalharem. Porque pensa comigo, é muito ruim quando a gente faz as coisas sem ter uma consciência do porquê que isso é feito. É como se, por exemplo, sei lá, a gente acordasse e dormisse, aí a gente acordasse no dia seguinte, dia após dia, com uma sensação ruim, sem saber, nossa, por que eu estou acordando, indo para o trabalho? Ah, não, mas às vezes eu até sei porque eu vou para o trabalho. Eu vou porque no final do mês eu tenho ali o meu salário, eu tenho os meus benefícios, eu tenho os meus bônus. Às vezes nem isso a gente tem também, né? Então, como é importante essa visão de futuro para nos inspirar a conquistar algo maior e principalmente para dar norte de onde nós queremos chegar. Essa é a grande verdade. E olha só, para você ter uma ideia, é só você imaginar a si mesmo. Imagine que você hoje trabalha, mas você tem um grande sonho de no futuro, pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, você quer mudar de cidade, você quer se aposentar ou talvez mudar de carreira também, mas o seu grande sonho, sua grande visão de futuro
é mudar para uma cidade no interior, nas montanhas ou na praia, por exemplo. E aí você pega e cria uma visão de futuro para então daqui a um determinado período. Vamos dizer que seja uma visão de 10 anos à frente. E aí, a partir de então, você começa a imaginar quais são as metas, quais são os passos que você precisa seguir para conquistar, para fazer com que essa visão de futuro se torne realidade. E aí você começa a acordar com uma sensação diferente, você começa a realizar as coisas na sua vida de uma forma diferente. Ah, o milagre aconteceu? Não, não tem milagre. A questão é, quando você estabeleceu uma visão de futuro que faz sentido para você, e aí depois você conectou essa visão de futuro a metas e depois a tarefas e você começou a agir, você ressignificou as coisas ao seu redor. Então, quando nós, enquanto líderes, fazemos isso com as nossas equipes, traçamos essa visão de futuro junto com a equipe, o que a gente faz é isso, é a pura inspiração. E que aí depois é importante também que a gente sente com a nossa equipe, a gente crie metas para a conquista, para a realização dessa visão de futuro e ajude cada um dos membros dessa equipe, cada liderado a perceber qual é o papel de cada um deles nesse processo, nessa jornada, e que todo mundo tem um papel super importante para a conquista dos objetivos. E aí eu, que às vezes tinha uma posição ali na equipe, sei lá, talvez uma posição mais simples, eu começo a olhar e falo, caramba, que legal, faz sentido, o meu trabalho é importante, porque se eu fizer ele bem feito, a pessoa seguinte, o meu colega de trabalho e o outro, essas peças vão se encaixar, trabalhando juntos, aí sim a gente consegue entregar um projeto bacana para uma conquista de uma visão de futuro compartilhada e que inspirou a todos nós. E daí a gente vem para o segundo ponto, segundo o papel do líder que é fundamental, que é ajudar a equipe a ter clareza de objetivos. Veja que está totalmente conectado ao que nós falamos antes da visão de futuro. A gente deu algumas pinceladas em relação a isso. O grande foco neste momento é ajudar a criar, a construir essas metas claras que vão ajudar a conquistar o propósito, o grande propósito dessa equipe. E aqui é muito interessante, uma coisa que eu gosto sempre de incentivar os meus alunos, as empresas, os clientes, e eu gosto de fazer isso também muito com a minha equipe, é criar essas metas junto com a equipe. Ah, e detalhe, não só a meta propriamente dita, mas a visão de futuro também é muito interessante, é totalmente possível a gente criar essa visão de futuro compartilhada. Eu construo tudo junto com a equipe, aí depois eu construo essas metas também junto com a equipe. A gente identifica, por exemplo, quais são as características, os potenciais pontos fortes de cada um dos membros da equipe e quem que vai ser responsável por essas metas. Então a gente cria como se fosse talvez até os defensores dessas metas. Mas a grande sacada aqui, o grande pulo do gato é criar tudo isso junto com a equipe. Lembre-se, quando a gente faz isso junto com as pessoas, a gente tem uma tendência de valorizar aquilo que nós ajudamos a construir. É mais ou menos assim, imagina, não sei se você gosta de cozinhar, tá aí uma coisa que eu gosto bastante, que é de cozinhar, às vezes, por exemplo, durante a semana é um pouco mais corrido, né? Mas chega final de semana, pegar, abrir uma cerveja, um vinho, alguma coisa, um suco, enfim, depende do dia, de como estiver o dia, e começar a cozinhar. E aí é interessante, porque, por exemplo, se a gente cozinha com uma outra pessoa, se você chama o seu filho para cozinhar junto com você, se a esposa cozinha junto com o marido, com o namorado, enfim, quando as pessoas fazem essas coisas todas juntas, elas têm mais dedicação, elas têm mais carinho. É como se eu chamasse você para vir e pintar aqui o meu escritório, por exemplo. Se você me ajudou a pintar o escritório, a decorar o escritório, você se sente parte daquilo. Se eu fiz tudo sozinho, parece uma. Eu fiz, imagina, eu projetei tudo, eu concebi tudo, aí eu contratei você e você só veio aqui executar a obra, executar a reforma, ou sei lá, cozinhar aquilo que eu já pedi para você cozinhar. Não faz o mesmo sentido. Nós defendemos, levantamos a bandeira ali, defendemos com muita força tudo aquilo que nós ajudamos a construir. Isso aumenta o envolvimento, aumenta o engajamento das pessoas do nosso time também. Aí é claro que a terceira
E talvez uma das grandes missões de um líder é formar uma equipe de trabalho diversificada. E veja, repare muito bem que eu disse uma equipe diversificada. Diversificada em vários sentidos. Diversificada, por exemplo, em conhecimentos, é o que a gente costuma dizer aí do background dessas pessoas, das experiências, do gênero, cultura, diversificada até nos seus perfis comportamentais, porque existem perfis, cada pessoa funciona de uma forma diferente, é como se fosse uma linguagem de programação que nós temos. Então, como é importante a gente unir pessoas com perfis comportamentais diferentes. É isso que traz muito sucesso, muita inovação, muita criatividade para dentro das nossas equipes. Mas também pode trazer, digamos assim, digamos que alguns problemas, porque a gente tem a tendência de se relacionar melhor e de gostar de ter perto da gente pessoas que funcionam mais parecidas conosco. Só que aí a gente empaca os processos, a gente não tem crescimento, a gente não tem desenvolvimento, a gente não tem ideias. É como se tivessem, sei lá, vários Lucianos numa mesma equipe. Deus que me livre! Poderia até por um determinado momento funcionar, mas depois não funcionaria mais. Esse é um ponto importante, a diversidade dentro da equipe também. E é claro que assim, não fique tão preocupado, digamos assim, nesse processo, porque para tudo existe técnica, para tudo existe metodologia, inclusive uma metodologia que eu sugiro você fazer uma pesquisa e conhecer um pouco mais, é o modelo de formação de equipes do Bruce Tuckman. Ele diz nesse modelo que todas as equipes, quando elas estão em um processo de formação, elas passam por alguns estágios. Todas as equipes passam por estágios. Inclusive, dentro desses estágios, até dando um spoiler aqui, existe o estágio que é o estágio dos conflitos, né? Ele chama do storming. Existem conflitos dentro das equipes. E os conflitos, eles podem ser bons, desde que nós saibamos gerenciar bem esses conflitos e a gente aprenda bem com esses conflitos e transforme os conflitos em oportunidades de crescimento e de aprendizado contínuo dentro da equipe. Então a gente vai formando uma equipe que ela automaticamente ela vai aprendendo conforme as coisas elas acontecem. Então, fique tranquilo que existem modelos que nos ajudam nisso. Então, existe esse modelo do Bruce Tuckman, os estágios de formação da equipe. Agora, conhecer o modelo é óbvio que já é o primeiro grande passo que a gente pode dar, né? Mas, sinceramente, aplicar esse modelo na prática é um outro desafio, totalmente possível, gostoso da gente fazer, mas é um capítulo à parte também. E olha só, o quarto grande papel também de nós líderes é a gente trabalhar no desenvolvimento das pessoas. Eu costumo dizer que a grande missão, digamos assim, a missão final do líder é desenvolver, é formar novos líderes. E para que nós possamos formar novos líderes, é importante a gente priorizar dentro das nossas agendas esse processo de desenvolvimento das pessoas. É entender que as pessoas estão em processo de formação, de crescimento, de aprendizado contínuo, assim como nós também estamos. Por exemplo, você criar situações para dar e receber feedback, mas principalmente, né, aqui para dar feedback para os seus liderados, de forma que você possa ajudá-los a aprender. Feedback é uma das grandes ferramentas que nós temos enquanto líderes para ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem. Então, essa priorização, ela é fundamental. É ajudar o seu liderado também a criar, às vezes, um plano de desenvolvimento individual. O pessoal chama aí o PDI, né? Então, entender quais são, principalmente, os pontos fortes desse liderado, como que ele pode potencializar ainda mais esses pontos fortes, talvez alguns comportamentos ou algumas questões técnicas que precisam ser melhoradas, algum aprendizado técnico que precisa ser melhorado também. Então, como inserir isso dentro de um PDI, de um plano de desenvolvimento individual, no qual você encontre, né, marque aí encontros frequentes com o seu liderado para ajudá-lo nesse processo. E veja que isso está totalmente conectado ao que a gente falou antes, que é a formação de equipes, porque se eu ajudo individualmente os membros da minha equipe a se desenvolverem, automaticamente eu ajudo a equipe a se desenvolver. E veja que tudo isso é um processo muito lógico, porque se eu demonstro interesse, atenção pelo desenvolvimento da outra pessoa, automaticamente eu melhoro o relacionamento,
a confiança e o meu nível de influência com essa pessoa. Se eu faço isso, eu melhoro o engajamento dessa pessoa no trabalho, dentro da minha equipe. Se eu melhoro esse engajamento, naturalmente a produtividade aumenta. Se eu aumento produtividade, eu aumento resultados. E resultados com mais sustentabilidade. Então, é como se fosse assim, a fórmula matemática da liderança. E o quinto grande papel de um líder também é construir uma comunicação efetiva, é uma troca. E quando a gente fala de comunicação, lembre-se, é uma via de mão dupla. Comunicação não é só aquilo que eu digo, mas é aquilo que eu digo, como isso é compreendido e como isso retorna. Então é um processo que se retroalimenta. Então construir esse processo, ele é fundamental, porque sem ele não tem como a gente, por exemplo, construir relacionamentos, conexão e influenciar as pessoas da nossa equipe. Mas aí pode ser que você pense assim, às vezes nossa, mas eu não tenho muita habilidade de comunicação, ou talvez eu nunca tive habilidade de comunicação, ou pode ser que você se considere uma pessoa muito tímida para conseguir se comunicar com os outros, para conseguir influenciar, construir esses relacionamentos. Aí eu falo para você, respira, não pira, porque comunicação é uma competência, é uma habilidade que pode ser aprendida, que pode ser praticada, que pode ser desenvolvida. Então, existem técnicas para a gente melhorar também a nossa comunicação, o nosso nível de negociação, de vendas e de influência. O que eu quero que você saiba aqui é que comunicação efetiva é importante, é um dos papéis do líder. E você já pode começar a dar os primeiros passos, fazendo às vezes uma pequena ação que talvez antes você não fazia, de uma interface com o seu liderado, com a sua equipe, um bate-papo mais informal, às vezes não só tão focado em realização de tarefas, em conquistas, em objetivos, mas às vezes construir dentro da equipe também alguma situação para melhorar o relacionamento dentro da equipe. Então, o que eu quero te dizer aqui é, invista também, priorize a construção de relacionamentos, a comunicação, essa troca que vai gerar bastante conexão aí dentro da sua equipe de trabalho. E aí a gente vai agora para o sexto, não é o último e também não é o menos importante papel de um líder, que é estimular e dar suporte à sua equipe, é estar ali presente para ajudar a sua equipe. Parece uma coisa muito óbvia isso, e na verdade é muito óbvio, mas o óbvio deve ser repetido para jamais ser esquecido. Ouvi uma vez de uma grande professora minha na época da faculdade. Então, a gente precisa estimular e estar presente, isso é básico, mas quantos de nós, enquanto líderes, estamos verdadeiramente abertos e disponíveis? Às vezes você está ali sentado, você diz que está disponível, mas na prática, no dia a dia, quando alguém vem e precisa de você não está disponível. Então, como é importante essa disponibilidade para o outro, para ouvir o outro, para trocar ideias, para receber informações que muitas vezes elas não vão totalmente ao encontro daquilo que você acredita, pode ser que às vezes elas vão de encontro com as suas ideias, mas essas ideias opostas, elas podem se complementar, surgir uma nova ideia. Como é importante nós estarmos abertos, enquanto líderes, a dar feedback, a construir essa agenda, né, para dar esse feedback. Isso é um estímulo, isso é um desenvolvimento da equipe. Mas também, enquanto líderes, não sei se você já fez isso alguma vez, mas não só dar feedback, porque é cômodo, mais ou menos, para alguns nem tanto, mas receber feedback. Como é importante também você pedir feedback para os seus liderados, perguntar para os seus liderados como que está sendo o seu desempenho como líder, o que você tem feito de bom enquanto líder, o que você não tem feito tão bem, como que você pode melhorar o seu desempenho, como será que você, enquanto líder, pode ajudar mais o seu liderado a se desenvolver, a crescer. Como que você vai ter essas respostas? Só se você estiver aberto a receber feedback também dos seus liderados. Então todo esse processo de troca, de construção, vai ajudar muito nesse estímulo e nesse engajamento. Então, estar presente. Lembre-se, o nosso papel de liderança, eu costumo dizer que é uma liderança servidora. Nós somos líderes para servir, para ajudar o nosso liderado no seu processo de trabalho, para facilitar. Certa vez, inclusive, eu ouvi dizer que um outro papel nosso
enquanto líderes, é como se fosse de varrer a sujeira. Imagine você com uma vassoura e o seu papel é varrer a sujeira do caminho. Qual é esse caminho? É o caminho de construção para que o seu liderado consiga, por exemplo, desenvolver um projeto e entregar um resultado. Então, o que você precisa fazer é ajudar a varrer todas essas sujeiras, esses problemas, essas dificuldades que existem aí ao longo do caminho, ao longo dessa jornada. Aí as coisas ficam mais fáceis para você, ficam mais fáceis para o liderado e certamente os resultados virão com mais facilidade também. E aí, olha só, eu vou voltar com aquela pergunta que eu fiz no princípio, acho que eu fiz no meio do vídeo mais ou menos. Será que liderança traz melhores resultados? Eu tenho certeza que sim, não sei qual foi a sua percepção, porque veja bem, a liderança ela contribui, ela tem um impacto direto em vários aspectos. Ela impacta o ambiente de trabalho, ela impacta o bem-estar das pessoas, ela impacta, por exemplo, nessa chamada segurança psicológica, que é uma abertura para as pessoas, para os liderados participarem, trazerem novas ideias, trazerem insights para a realização dos trabalhos, para cometerem erros, para fazerem tudo isso sem serem julgados. A liderança ela traz um impacto direto no nosso ambiente, no sentido de comunicação, na conexão com as pessoas, na criação, digamos assim, de novos relacionamentos, no trabalho em equipe, de como essa equipe trabalha, se ela tem ou não uma visão de futuro, se ela tem ou não metas a serem conquistadas, se ela sabe organizar isso. Ela tem um impacto direto no desenvolvimento individual de cada pessoa que trabalha aí na sua equipe. Então, para ajudá-lo a identificar pontos fortes, a se desenvolver, a crescer, a aparar, digamos assim, as arestas. Ela tem um papel fundamental nesse dar e nesse receber feedback, nessa construção. Tudo isso tende a ajudar aí a produtividade, lembrando que a produtividade ela virá não quando você ficar ali em cima do seu colaborador o tempo inteiro, fazendo aquele microgerenciamento, né, que eu comentei com você, mas quando você organizar esse trabalho em equipe e formar o que é dito muito de uma equipe que aprende, uma equipe que foi muito bem construída, que foi construindo isso ao longo do processo, ao longo da jornada, ela aprende e ela vai automaticamente corrigindo, digamos, os seus, entre aspas, erros. Eu digo entre aspas porque eu não gosto muito dessa palavra de erro, porque na verdade tudo na vida não é um erro. Tudo é uma oportunidade que nós temos de aprender. Nas equipes também é a mesma coisa, não é um liderado ele errou, a equipe errou. Não, a equipe encontrou uma maneira diferente de fazer algo, digamos assim. É como o Thomas Edison, né, com a invenção da lâmpada. E quando a gente tem mais produtividade, automaticamente os resultados, os melhores resultados, mas principalmente o que eu chamo de resultados duradouros, resultados sustentáveis, aí esses resultados eles surgem. Lembrando que mandar funciona por pouco tempo. Microgerenciar funciona por pouco tempo. Mas para que a gente consiga ter resultados sustentáveis, duradouros, melhores resultados, resultados excepcionais, é fundamental a gente ter o nosso papel de liderança num trabalho em equipe nas nossas empresas. E olha só, nada melhor do que terminar o nosso vídeo com uma frase que eu acho sensacional do Simon Sinek, que ele diz o seguinte: líderes não cuidam de resultados, líderes cuidam de pessoas e pessoas geram resultados. Top demais, não é mesmo? E ó, eu gosto sempre de deixar também, digamos assim, uma atividade para te ajudar a desenvolver um pouco mais. Ou quem sabe, se você duvida se isso funciona, eu quero jogar aqui, digamos que um pequeno desafio para você começar a praticar uma das habilidades, um desses papéis dos líderes, que é o nosso papel de comunicação, uma comunicação eficaz. Então, encontre aí uma situação no seu ambiente de trabalho no qual você pode exercitar mais a comunicação. Pode ser uma troca de ideias, uma reunião com a sua equipe que você às vezes não faz, ou fazer a reunião de uma forma diferente. Pode ser uma pessoa que você faz tempo que você quer encontrar com ela para dar um feedback, para receber um feedback, para trocar uma ideia e você ainda não fez. Ou pode ser também buscar algum tipo de conhecimento novo em relação a essa temática, como desenvolver a competência de liderança
para depois você colocar em ação, colocar em prática e você ver que realmente funciona e que esses elementos vão te ajudar sim a ter melhores resultados no seu papel, na sua posição de liderança. Aí olha só, tem uma coisa que eu quero pedir para você se lembrar sempre. Liderança transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo se você achou que ele é bacana, é claro, compartilhar para outras pessoas, pode ser um amigo seu, pode ser um parente, pode ser um membro da sua equipe ou alguém que trabalha com você na empresa e você acha que esse vídeo pode ser interessante. E também ir lá no Instagram e me seguir no Instagram no @LucianoVianaTrainer, que tem uma série de conteúdos super bacanas que vão te ajudar aí a se desenvolver cada vez mais como líder e conquistar melhores resultados. Beleza? Obrigado, a gente se vê em breve. Um abraço. Tchau, tchau.